Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Projeto Quero Congregar com Jesus. Lembrando, meus amados, Igreja Gloriosa de Deus, povo escolhido de Deus, comprado com o santo sangue de Jesus Cristo, com o sangue do Cordeiro e selado com o Santo Espírito da promessa. Quero lembrar a vocês que eu tenho um grupo do WhatsApp, que também o nome do grupo é Projeto Quero Congregar com Jesus. Se você estiver interessado em fazer parte do grupo para aprender e crescer cada vez mais na graça, você coloque seu WhatsApp abaixo no comentário, tá certo? E eu vou acrescentar você no grupo, tá certo? E aí você só vai cada dia mais crescer mais no conhecimento de Deus, tá certo? Você escreve lá, eu quero, irmão Moisés, coloque meu número aí no grupo, e aí você só vai ser mais abençoado do que é, tá certo, gente? Então, meus amados, Igreja de Deus, hoje a gente vai falar um pouco a respeito da questão de, vocês sabem que eu sempre procuro explicar que esse cristianismo que existe hoje no século XXI não é o cristianismo que o Senhor Jesus deixou, tá certo? É Não é o cristianismo, tá certo? Que foi, não é o evangelho da graça que Paulo pregou, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu 14 epístolas, tá certo? E que nos esclarece o que é o evangelho da graça, tá certo? Então é preciso nós conhecermos o que é o evangelho da graça para nós não sermos, né, enganados pelo sistema das trevas, pelo sistema denominacional templário, seja católico romano, tá certo? Seja evangélico ou protestante, neopentecostal ou pentecostal, tá certo, meus amados? Então, é importantíssimo que a gente venha conhecer o verdadeiro evangelho. Se você tem uma nota verdadeira, se você conhece uma nota verdadeira de R$ 100, pode aparecer várias notas que não são verdadeiras que você vai identificar rapidinho. É por isso que é importante você conhecer a verdade, pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quer lembrar também que quem quiser fazer alguma doação voluntária, tá certo? Vou deixar meu Pix aí embaixo, né? E aí você pode fazer qualquer doação que você quiser, tá certo? Ninguém é obrigado a ajudar em nada. Se você puder compartilhar esse vídeo para outras pessoas, você já está ajudando, tá certo? Mas se você quiser ajudar também financeiramente para que o canal cresça cada vez mais e eu possa preparar um cenário cada vez melhor para que a mensagem fique mais clara a você e a outras pessoas no mundo inteiro, tá certo? Você querendo fazer a doação, você faz, tá certo? Então meu Pix vai estar embaixo no rodapé do vídeo, tá certo? Tanto o Pix como também você pode colocar ali embaixo, tá certo? No primeiro comentário você pode colocar o seu número de celular, de smartphone, e eu vou lhe acrescentar no grupo Projeto Quero Congregar com Jesus, tá certo? Nesse grupo do WhatsApp, tá bom? Então, meus amados, se você caiu de paraquedas nesse canal, ainda não entende o que está sendo abordado aqui ou o que vai ser abordado, lembrando que a gente já tem vídeos no canais falando também sobre esse assunto. Em breve eu vou fazer um discipulado, tá certo? De Cristo, não discipulado de Moisés. Não para você ser discípulo de Moisés, mas para que você aprenda a ser discípulo de Cristo, porque o objetivo do Evangelho é fazer discípulos, tá certo? E eu vou criar uma playlist, tá certo? Com um discipulado, tá certo, meu amado? Então, meus amados, como eu disse, a gente hoje vai quebrar um tabu, mais um tabu, né? Tá certo? Por isso que é importante que você coloque seu WhatsApp embaixo, por quê? Porque eu tenho feito vários áudios e tenho mandado para várias e várias pessoas, tanto de Recife, né? No Pernambuco todo, né? E você colocando o seu WhatsApp, você também vai participar do grupo, tá certo? Que eu mando as mensagens, tá certo? Então, meus amados, hoje a gente vai quebrar mais um tabu, tá certo? Do sistema denominacional templário hoje, tá certo? Seja católico, romano, protestante e evangélico, tá certo? Que é o ensino, né? A ideia de que
A igreja, né, é um templo de argamassa, né, de tijolo, tá certo? Que existe templo ainda na Nova Aliança, tá certo? A gente sabe que templo existiu até de argamassa, de tijolo, né? Existiu até a troca dos pactos. No ano 70 o templo foi derrubado. Na verdade ele já estava confinado, né? Já estava derrubado, né? Pelo menos pela parte de Deus, né? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E aí todo o sistema do santuário, todo aquele sistema cerimonial foi cancelado. Não era para dar continuidade. Mas como havia ainda a transição até o ano 70, quando Cristo voltou a esta terra, se você achou estranho eu dizer que Jesus já voltou, temos também vídeo no canal explicando sobre isso, tá certo? E também por meio de áudio nós vamos cada vez mais explicar sobre isso, tá certo? Então quando Jesus voltou no ano 70, acabou-se esse negócio de templo, tá certo, meu amado? Então, hoje, dentro das denominações, existe uma ideia, né? Por exemplo, quando eu fazia parte de uma denominação, né? Eu lembro de uma irmã que eu gostava muito dela, né? Muito amiga mesmo minha. A gente evangelizava junto, né? E ela fazia parte de um departamento, né? E ela inventou de fazer bolo para vender ali ao redor da igreja, entre aspas, né? Do templo, né? Só que ela vendeu os bolos tal, vendia os bolos ali e tal, e pegava o dinheiro para ajudar no departamento, né? Eu não lembro agora qual era o departamento, mas eu lembro que essa irmã era muito, era e é, né? Que ela ainda está viva, muito dedicada, né? Daquilo que aprendeu, tá certo, gente? Então, meus amados, e eu lembro que havia muitos comentários, né, dizendo assim, olha, não pode vender, você está vender alimentação no pátio da igreja, né? Você está fazendo a mesma coisa que os líderes religiosos estavam fazendo e que Jesus pegou em corda e botou todos para correr. Por quê? Porque eles pegam aquilo que era da antiga aliança, traz para a nova aliança e diz que o templo, né, é a casa de Deus. Mas a Bíblia diz o que, meu amado? Seja sincero com a palavra do Senhor. Vamos ser sinceros. A palavra do Senhor diz o quê? Que templo somos nós, a igreja, não, né, um ambiente literal de argamassa, tá certo? Local, né, um templo denominacional, tá certo? Então veja que eles trazem a conotação de igreja, pessoas para um templo de argamassa. Por quê, meu amado? Né? Porque eles querem prender as pessoas dentro dessas denominações para que as pessoas sejam o quê? Eu vou ser bem claro, tá certo? Sejam roubadas por meio dos dízimos e das ofertas, das primícias, né? E tem denominações que pedem segundo dízimo, terceiro dízimo. Tudo isso era da antiga aliança. Mas eles trouxeram para a nova aliança e agora eles usam uma frase que diz, está escrito, né? Está escrito. Claro que está escrito, mas a pergunta é para a nova aliança? Faz parte do Evangelho da Graça? A gente não vê a igreja primitiva em nenhum lugar, né, pedindo dízimo. Pelo contrário, né, a gente vê, né, as pessoas não pedindo dízimo e nem oferta. O que havia na igreja primitiva no primeiro século era doações, tá certo? Então, meus amados, né, precisamos entender bem essa questão, que a igreja somos nós e não um templo de argamassa, tá certo? E que esse cristianismo hoje no século XXI não é o cristianismo que o Senhor Jesus veio estabelecer, Jesus de Nazaré veio estabelecer nesta terra, e que os apóstolos deram continuidade, tá certo? Até o ano 70, a volta de Jesus com poder e grande glória, tá certo? E Jerusalém foi destruída. Então, que eles dizem que é um tipo da destruição do mundo, né? Meu Deus do céu, a Bíblia diz, geração vem e geração vai, mas a terra permanece para sempre, né? Eles conseguiram trazer também a conotação daquela destruição lá para os nossos dias, 20 séculos depois, no século XXI. Meu amado, Jesus já voltou, ele não vai voltar, tá certo? Então meus queridos, em
Levítico capítulo 23, né? É dito assim, ó, a partir do verso, Levítico 14, a partir do verso 33. Diz, a lei acerca da lepra em uma casa. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos eis de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de que for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há como que praga em minha casa. Então o que é que acontecia? Aí vocês podem ler, tá certo? O capítulo 14 do 33 em diante, tá certo? Que fala a respeito da lei, a respeito da lepra. O que é que acontecia? Vinha o sacerdote e ele examinava, tá certo, a casa, na antiga aliança, tá certo? Examinava a casa. E se a casa estivesse com lepra, ele fazia o quê? Ele mandava derrubar aquela parte que estava com lepra, tirar aquela parte de argamassa, de tijolo, né? E mandava reconstruir de novo, tá certo? Lembrando que Jesus veio reconstruir o tabernáculo caído de Davi. Então, meus amados, quando a gente compreende a lei e os profetas, lembra que Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João, ou vigoraram até João, a lei, ou profetizaram, né? Profetizou até João. Então, meu amado, a lei, ela profetizou a respeito daquilo, do ministério de Cristo. Essa questão de examinar a casa com lepra, retirar as pedras, tá certo? Da antiga aliança, depois colocar de novo, o sacerdote vinha e analisava de novo a casa, né? Analisava direitinho para ver se a lepra ainda estava, se ia surgir a lepra de novo, né? E se viesse pela segunda vez a casa tivesse naquele local com lepra de novo, aí, meu amado, não tinha jeito, teria que derrubar a casa. Isso era uma profecia, uma parábola para o tempo presente, né? Para o primeiro século e para o nosso entendimento no tempo presente, né? De quê? Que entendimento é? Vamos lá? Vamos ver o cumprimento disso? João capítulo 2, verso 13 a 16. O Evangelho, Novo Testamento, o quarto Evangelho, né? De João, tá certo? O apóstolo João. Vamos ver o que é que diz lá. João capítulo 2, verso 13 e 14. O que é que diz aí? O que é que diz aqui, né? Na palavra do Senhor, tá certo? É importante isso que você pegue a Bíblia para que você acompanhe comigo, tá certo? Aí a gente, meu amado, vai entender o Evangelho da graça verdadeiro, o Evangelho eterno, que está escrito lá em Apocalipse 14, viu o anjo voando pelo meio do céu, pregando o Evangelho eterno a todos os povos, nações, tribos e línguas, tá certo? Então, João capítulo 2, verso 13 e 14, diz assim, ó. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombos, né? E os cambiadores assentados. E tendo feito, verso 15, e tendo feito um arrazoague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, né? Ou seja, né? Aí ele continua dizendo aqui, ó. Os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai, a casa do pai dele era, no caso ali, o templo, né? Que foi construído, tá certo? Não façais da casa de meu pai, a casa de venda, né? E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito na profecia, né? Está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Então, meu amado, a lei e os profetas profetizaram a respeito do ministério de Cristo, que Cristo viria. Então, Cristo aqui, ele estava, né, purificando, né, simbolicamente, né, Jerusalém, tá certo?
estava purificando, vamos dizer assim, estava dando uma amostra do que ele vinha fazer, né, como ministro da circuncisão, né? Ele nasceu debaixo da lei, tá certo? Lembrando que até a cruz, meu amado, é ainda o tempo da lei, tá certo? Por isso Jesus disse: eu não vim revogar a lei, nem os profetas, eu vim para cumprir. Até a cruz Cristo cumpriu essa lei, tá certo? Tanto é que a lei requeria que alguém morresse, né? E em madeiro, né? Profetizando a respeito de Jesus, e realmente ele veio e morreu, né? Então, meus amados, Jesus estava ali purificando, tá certo? E cumprindo a profecia, a casa de Israel ali, né? Estava, né, contaminada com os ensinos pagãos, com os ensinos, né, das tradições que colocaram acima da lei de Deus, né? E agora Jesus estava purificando, né? Fazendo como lá na profecia, na lei que profetizava, né? Ele agora estava cumprindo essa profecia, estava, vamos dizer assim, tirando a lepra, né? Porém, lembrando que na profecia, né, o sacerdote vinha, Jesus como sacerdote e ministro, né, da nossa confissão, da nossa fé, né? Ele veio também e analisou, como se ele estivesse analisando Israel, tá entendendo? Cumprindo a profecia. Aí isso simboliza duas coisas, meu amado, que ele estava analisando Israel e que também ele estava demonstrando a obra que ele viria fazer, que era purificar os corações de todo, remover todo o pecado, né, dos corações, tá certo? Então, uma obra de purificação, tá certo? Então, e ele começou a fazer isso quando ele se batizou no Rio Jordão. João Batista colocou as mãos sobre o Cordeiro de Deus, que era Jesus Cristo, e transferiu todos os pecados do mundo para ele. E por conta desses pecados, ele morreu, os meus pecados, os seus pecados, ele morreu na cruz do Calvário. E cancelou o escrito de dívida, tá certo? É por isso, meu amado, que nós, depois da obra consumada no ano 70, nós já nascemos salvos no reino de Deus. O reino já foi estabelecido, já foi feita a troca do pacto e estabelecido o segundo pacto. Removeu-se o primeiro e foi estabelecido o segundo. Então, meu amado, Cristo fez essa purificação, né? Como na lei era feita a primeira verificação pelo sacerdote. Vamos ver aqui Mateus 21. Mateus capítulo 21. Primeiro livro do Novo Testamento, que também que até a cruz era a antiga aliança, tá certo? Então, Mateus 21, né? Mateus 21, verso 12 e 13, que diz assim, ó: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós os tendes convertido em covil de ladrões, tá certo? Então, eles haviam o quê? Feito da casa do Senhor, né? Contaminado a casa do Senhor, tá certo? Então, na velha aliança, né? Na antiga aliança, quando uma pessoa estava leprosa, ela estava contaminada, né? Existia o leproso, a lepra era conhecido como o dedo de Deus ou o açoite, né? Quando uma pessoa estava com lepra, ela não podia se aproximar das outras pessoas que não estavam, ela tinha que gritar. Veja o que a lei dizia, que o leproso tinha que gritar: leproso, leproso, lepra, lepra, lepra. Por quê? Para que as pessoas se afastassem. Veja que situação, né? Então, a casa de Israel tinha se tornado leprosa, né? Mas Cristo agora estava vindo e fazendo, demonstrando o que ele estava querendo fazer. Por isso que ele disse antes de entrar em Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são te enviado. Quantas vezes não quis eu acolher-vos como um pitinho acolhe, como a galinha acolhe os seus pitinhos, e vós não os quiseste. Ele disse: eis que a vossa casa ficará deserta, né? Aí Lucas 21, 20 a 22, Lucas
capítulo 21. Lucas 21. Se caso não der para eu gravar tudo, meu amado, tá certo? Porque o vídeo pode ser cortado, tá certo? 21, tá certo? 20 a 22. O que é que diz? Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Escrita onde? Na lei e nos profetas. Então a lei já havia profetizado de que Cristo faria a primeira purificação, né? A lepra continuou, porque o povo continuou em desobediência até o ano 70, né? Rejeitaram o Messias. E aí, meu amado, Cristo veio e, como na lei se derrubava a casa que estava com lepra, tá certo? A casa estava amaldiçoada, então, mesmo assim, Jerusalém era maldita, né? E Cristo veio no ano 70 e pela segunda vez e destruiu Jerusalém no ano 70. A gente viu que a palavra de Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Esse era o plano para o povo de Israel, né? De Jerusalém. Mas, né, eles rejeitaram o Messias, né? Até hoje ainda estão esperando o Messias, né? Sinceramente, são sinceros esperando o Messias, porém estão enganados, né? Não importa a sinceridade da pessoa, mas mesmo assim a pessoa está enganada, né? Mesmo assim são os sinceros evangélicos hoje, protestantes da Igreja Católica, todos aqueles que dizem que Jesus ainda vai voltar, Jesus já voltou, né? São sinceros, são pessoas de Deus, né? Estão dentro dessas denominações porque os doutores em teologia cauterizaram a mente dessas pessoas. Como já tinham cauterizado a minha mente, e só o poder do Espírito de Cristo para nos libertar, meu amado. Como me libertou, e como se caso você ainda faz parte de uma denominação, ou pensa em uma denominação, é hora de você permitir que o Espírito de Cristo desbloqueie, né, essas mentiras, essas falácias, esses sofismas que foram inventados pelo sistema denominacional. Tá bom? Então Cristo veio no ano 70, deu vida eterna a um e morte eterna a outro, e destruiu por meio do exército romano, né, o Jerusalém do primeiro século, tá certo? Do ano 70, tá certo? Não da década de 70, tá certo? A gente confunde, a gente fala a década de 70, não é a década de 70, não é 1970, é ano 70 depois de Cristo, tá certo? Antes do ano 100, tá certo? Então, meu amado, aí Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Aí o que é que faz as denominações? Pega essas palavras que Jesus disse e traz para o tempo hoje, seja da Católica Romana, seja da Assembleia de Deus Universal, Brasil para Cristo, Adventista sétimo dia, e diz assim: não, Jesus disse que o templo é a casa de oração. Tem até denominação que está escrito, né? Casa de oração, né? Casa de Deus, né? Por exemplo, a igreja Betel, a denominação Betel, que tem o nome Igreja Betel, né? Quer dizer casa de Deus. Então, meu amado, né? Isso aí não tem nada a ver, meu amado. Eu pegar elementos da lei, é por isso que eu digo que esse cristianismo do século XXI, tá certo? Não é, meu amado, o cristianismo que Jesus pregou nessa terra. Ele andou nessa terra, meu amado. Ele tem um registro histórico nessa terra. Está aqui o que Jesus fez. Se você quiser ser libertado pela verdade da palavra de Deus, Jesus disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? Então, meu amado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde eu vou conhecer a verdade? Na palavra do Senhor. Tá certo? É por isso que o meu canal, meu amado, é importantíssimo que você se inscreva, porque cada vez mais você vai conhecer a verdade da palavra do Senhor e vai ser liberto desse sistema podre denominacional, seja católico romano, seja protestante ou evangélico, seja Assembleia de Deus Universal, Brasil para Cristo, Igreja Betel, rompendo em fé, seja qual for a denominação, meu amado.
evangélica e protestante e católica, meu amado, eles estão distorcendo a palavra do Senhor, prendendo as pessoas dentro de um templo de 4 paredes, e as pessoas ficam dedicando a sua vida a um ministério o qual o Senhor nunca outorgou esse ministério a mim, a você ou a qualquer outra pessoa. Tá certo? Nós somos a igreja de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Casa de Deus somos nós, Paulo disse, né? Se guardarmos até o fim a nossa confissão. A confissão qual é? Que Cristo já veio a esta terra, andou a esta terra, ele curou, ele sarou e tomou todos os pecados do mundo e morreu por conta desses pecados na cruz do Calvário e cancelou o escrito de dívida. Nenhuma maldição a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. As nossas falhas não têm efeito condenativo diante de Deus. Isso é a verdade do Evangelho da Graça, meu amado. Tá certo? Porém, as denominações, né, pegam e botam ainda para o futuro para aprender as pessoas dentro da denominação e chamam que a igreja, né, é a casa de Deus. Então, a minha confissão, meu amado, tem que ser essa, que Cristo já veio a esta terra, tomou todos os pecados do mundo, os meus pecados, os seus pecados, do mundo que eu digo é de todos aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, que estão inscritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo, os eleitos de Deus, eu e você, tá certo? E que ele morreu na cruz do Calvário derramando seu sangue, e que ele ressuscitou para a nossa justificação, e que ele ascendeu ao céu, passou mais 40 dias aqui na terra e ascendeu ao céu, e que ele voltou no ano 70, cumprindo as palavras que ele disse que os discípulos do primeiro século, eles não terminariam de pregar o evangelho, né? Como ele disse, esse evangelho seria pregado em todo o mundo e viria o fim, né? Então ele disse que muitos dali que estavam, tá certo, com ele ali naquele momento, não passariam pela morte antes que visse o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus voltou, meu amado, no ano 70. Cumprindo as suas palavras. As denominações protestantes, evangélicas e católicas, meu amado, estão negando essa verdade, estão negando a Cristo. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Eu só sou discípulo do Senhor, eu só sou realmente, né, o povo de Deus se eu estiver de acordo com a palavra de Deus. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós somos templo e morada, somos a casa de Deus, meu amado. Fomos chamados das trevas para a luz. Nós nascemos já no século 21, salvos em Cristo Jesus, né? Eu fui escolhido antes da fundação do mundo, eleito pelo próprio Senhor. Você também, né? Para essa fé que hoje nós vivemos, a fé de Jesus. Tá certo? Então, meu amado, você precisa entender e compreender cada vez mais que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida, né? Mas para que isso venha a se realizar completamente, para que você não só seja salvo, mas que receba o galardão quando entrar no paraíso, tá certo? Você precisa sair desse sistema podre denominacional, seja católico, romano, protestante ou evangélico, ou qualquer outra religião não cristã, e vir de encontro ao verdadeiro Deus. E viver apenas o evangelho da graça, tá certo? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de elementos da lei, não do paganismo que juntou, né? E se tornou esse cristianismo que desde o 4º século vem se tornando uma bola de neve, desde o tempo de Constantino, que foi imperador e papa, e vem se tornando essa bola de neve de paganismo, de secretismo, né? Agora aí a gente vai ter a Semana Santa aí em breve, né? O Senhor Jesus não mandou ninguém, meu amado, praticar a Semana Santa, tá certo? Então tudo para por causa da Semana Santa. E aí eles fazem essa Semana Santa, né? Conta a história de Cristo, mas não vive o verdadeiro evangelho. E a ordem do Senhor é: sai dela, povo meu. Tá certo, meu amado? Então, tudo que vem do paganismo, do cristianismo hoje, pagão, meu amado. Porque esse cristianismo é um cristianismo pagão, seja católico romano, seja protestante, seja evangélico, que eles negam a palavra do Senhor. Ele diz que na nova aliança ainda existe templo, que você tem que estar dentro do templo, que você tem que fazer todo aquele sistema. Se você não viver de acordo com aquele sistema religioso, você não está salvo.
tanto a Igreja Católica Romana, como as suas filhas, né? Protestante e evangélica, tá certo? Neopentecostal, pentecostal. Então sai dela, povo meu. Saia dela, porque eles estão mentindo para você. Eles estão roubando você fisicamente, mentalmente, espiritualmente e financeiramente. Ele está pegando você como ovelha e tirando toda a sua gordura, todo o seu pelo, deixando você arrasado, né, diante de Deus. Mas a vontade de Deus é que você saia e venha de encontro ao verdadeiro Deus. Por isso é importante, meu amado, que você se inscreva no canal, tá certo? Que você entenda que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você precisa conhecer todo o Evangelho. Então se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, tá certo? Coloque no YouTube aí, projeto Quero Congregar com Jesus. Se inscreva, entre no canal, se inscreva e compartilhe. E Deus só vai lhe abençoar, tá certo? Coloque seu WhatsApp aí embaixo, que eu vou colocar você no grupo do projeto Quero Congregar com Jesus. E cada dia mais você vai conhecer o Evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo disse que quem pregasse o evangelho que não fosse aquele que ele pregou, que fosse anátema, tá certo? Ou seja, amaldiçoado, tá certo? Então só existe um evangelho eterno, tá certo? É aquele que ensina que Cristo já veio e andou nessa terra e morreu por conta dos nossos pecados, tá certo? E que ele ressuscitou para a nossa justificação e que ele já voltou a esta terra cumprindo as suas palavras. E que nós já nascemos depois da troca dos pactos, do antigo pacto com o novo pacto. É por isso, meu amado, para o novo pacto. É por isso, meu amado, que não existe mais esse negócio de ter a lei como espelho, como a igreja adventista sétimo dia ensina. Você está entendendo, meu amado? A lei foi até, ela pendurou por causa da transição até o ano 70. Tá certo? Hoje nós estamos debaixo da lei de Cristo, como também os discípulos estavam, né, estavam debaixo da lei de Cristo, na esperança da vida eterna, quando Cristo viesse no ano 70. E nós, depois da obra consumada, depois da volta de Jesus, nós vivemos agora os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Tá certo? Justiça por meio do povo de Deus. Tem gente que não entende isso, pensa que, mas Moisés, irmão Moisés, esse mundo é injusto, é injustiça para todos os lados. Meu amado, o mundo sempre vai continuar sendo injusto. O mundo jaz no maligno, mas o povo de Deus, né, precisa permitir que Cristo em vós, a esperança da glória, brilhe a luz de Cristo em nós, né? É por isso que onde a gente está, onde o povo de Deus está, ele não consegue ver, o povo de Deus não consegue ver injustiça. Ele exerce a justiça. Cristo, justiça nossa. Tá certo? Nós deixamos Cristo resplandecer por meio das nossas obras. E aí praticamos a justiça do reino de Deus já estabelecido desde o ano 70. Tá certo? Que Jesus veio e deu vida eterna a um e morte eterna a outro. Tá bom, meu amado? Maranata, que Deus possa lhe abençoar cada vez mais, que você venha a ser uma benção, tá certo? Um abraço forte do irmão Moisés, tá certo? Quando eu digo Maranata é no sentido, não como o sistema religioso faz, né? Mas no sentido que você seja liberto na mente, que Cristo venha na sua mente e o liberte, tá certo? Ele disse, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, a porta do coração, do entendimento, né? Ele entrará e ceará com você e você com ele. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Tá bom, meu amado? Que Deus lhe abençoe cada vez mais e você tenha a certeza que você já é mais do que abençoado com todos os tipos de bênçãos e de sortes em nome de Jesus. Tá bom? Fui!